Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, Yara Rodrigues e outros palestrantes espíritas falarão sobre o celibato e a poligamia. Esta matéria faz parte do programa ESD na TV, da FEB TV. Olá, você assiste a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita na TV. O nosso tema de hoje, celibato e poligamia. Bom estudo. Oi, gente. Oi. Oi. Hoje nós vamos fechar a lei de reprodução. E para iniciar o nosso estudo, nós vamos pedir para a Valéria fazer uma breve leitura e o Pedro Paulo fazer a prece para a gente. Então vamos lá. Hora e Vigia, do livro Relicário de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Hora e vigia, não cesses. Teu combate à tentação. No templo de nossas preces, guardamos o coração. Ora e vigia, trabalha, na rota de teu dever. A vida é nossa batalha, foge ao repouso e ao prazer. Ora e vigia, sublima o teu amor fraternal. O bem que não desanima é a vitória contra o mal. Vigia orando, vigia dando ação aos dias teus. Serviço de cada dia é bênção da luz de Deus. Pelo Espírito João de Deus. Elevemos, pois, o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos superiores e mentores desta casa de Ismael, para agradecermos mais uma vez por esse encontro fraterno, buscando o estudo e o entendimento dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Dessa forma, pedimos bênçãos de paz e permissão a Deus para que possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre celibato e poligamia, que fecha a lei de reprodução no Livro dos Espíritos de Kardec. E para não fugir à regra, a gente vai para a pergunta que Kardec faz. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E os espíritos respondem: não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Mas aí Kardec continua. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E os espíritos respondem: e isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, assim, o celibato, ele contraria uma lei natural, que é a lei de reprodução. Mas, se ele é feito por sacrifício ao próximo, à humanidade, os espíritos dizem que ele é meritório aos olhos de Deus, e assim ele não contraria a lei de Deus, né? A gente pode seguir nesse raciocínio e Kardec continua. E depois a gente vai ver histórias de pessoas que se dedicaram ao celibato, como pessoas religiosas da nossa querida Igreja Católica, os budistas, alguns monges que fazem esse voto de celibato para que se dedique a uma causa mais nobre, para uma causa maior. Então, assim, os espíritos nos esclarecem que esse tipo de renúncia é uma evolução, já às vezes não é uma evolução, é um sacrifício, porque
ele está renunciando à vida em família, aos prazeres dos filhos, aos prazeres de formar uma família mesmo, né? Em nome de uma... Isso quando voltado para o bem ou visando abraçar a humanidade como uma família maior, não é isso? Maior, O que é bem diferente de, como os espíritos falaram, é bem diferente do celibato por egoísmo, né? Ou seja, da não responsabilidade, né? Eu não vou me casar porque eu não quero responsabilidade com a esposa, com filhos, ter que sustentar uma casa, e sustentar uma ter casa, contas a pagar. exatamente, eu quero ficar livre. E outra, a gente está habituado a ouvir a palavra celibato e associar isso, por exemplo, com os religiosos, né? Como você citou, né? Padres, monges e todas essas coisas, né? Mas o celibato, ele não, na origem da palavra mesmo, né? O radical da palavra mesmo, ele não quer dizer... assim, somente a abstinência total do sexo, né? Exatamente, não implica em abstinência do sexo, né? Então, assim, aí a gente enfim, eu não vou me casar, mas porque eu quero ser, vamos dizer, eu não quero uma pessoa só, sexo livre. Tá. Sexo livre, né? Então, aqui no celibato, na definição que a gente pegou no Wikipédia, eles falam que sem obrigação de manter virgindade, podendo ter relações sexuais. Isso, exatamente. E o final ele coloca assim: no entanto, o termo é popularmente usado para descrever uma pessoa que escolhe abster-se de atividades sexuais. E a gente realmente... A gente pega mais pelo segundo sentido, que é o que ficou mais popularizado. Né? Enfim, segundo sentido. A popularização desse termo tem a ver com como se constituiu os dogmas romanos, né? A própria obra de Emmanuel, chamada Emmanuel, ele narra um pouco como se constituiu a Igreja Católica. No caso, a gente está fazendo uma referência histórica, né, sem uma crítica, né, aos nossos amigos católicos, mas como certos dogmas, entre eles o celibato religioso, se constituiu como uma mola mestra, né, do sacerdócio, né? Então, não há dúvida, né, que houve uma impressão na história, né, é como algo que foi se cristalizando na consciência, na cultura popular, de que a vinculação do celibato está alicerçada numa vida religiosa, na qual existe um sacrifício do indivíduo em favor desse voto, né, que ele dedica, contra uma vinculação afetiva, sexual com alguém. Mas a gente precisa ressaltar que existe também uma contextualização de como a sexualidade era vista no passado. Isso, né? Tiago, é mesmo. Então existe uma certa, assim, um afastamento, né, daquilo que seria mais puro do ponto de vista do discurso religioso, daquilo que seria pecaminoso vinculado à sexualidade. Mas o que vale dizer para nós é que se observarmos as próprias obras que retratam qual é o comportamento sexual, independente qual seja o ramo religioso, muitos tinham dificuldades, porque eram homens e mulheres. E eles não deixavam de ter a ter. vontade, a necessidade física. Isso, porque é uma coisa que está presente, né? Mas existia também uma outra justificativa, dentro da premissa histórica que o Tiago nos traz, que para além da questão sexual ou carnal, nesse modelo antigo de família, existia a presença do homem como mantenedor. Então, por que os religiosos? Porque se a família dependia da presença do homem para a sobrevivência da mulher e dos filhos, e se ele tinha um princípio religioso, uma determinação de ser não só o pai daquela família, mas sim pai dos filhos do mundo, não se concebia à época ele não estar presente para garantir aquela segurança familiar. Consequentemente, a mulher, por sua vez, ela não era permitido a ela a ausência do lar, do cuidado dos filhos, do cuidado com o marido. Então, como é que ela ia ter uma vida religiosa? Como é que ela iria se dedicar aos filhos do mundo? Se eles cobrariam Na que verdade, ela você teria que fazer uma opção, né? Ou os filhos do mundo e meu amor a Jesus, minha fé em Deus, ou eu garantir apenas uma família com um par de filhos, ou 3 ou 4. Então, historicamente, Tiago trouxe isso muito bem. Via-se nos religiosos essa condição, mas porque também os modelos de família e a relação entre o sexo e a sexualidade eram totalmente diferentes. Essa conversa de vocês me lembrou um romance muito bonito, Padre Germano.
editado pela FEB. E ele relata muito essa questão, que inclusive na época que se passa o contexto da história, deve ser mais ou menos pelos 1500, 1600, e ele fala ainda das mães ou pais darem os filhos em sacrifício para a vida celibatária. Né? E às vezes a pessoa não queria entrar para aquele celibato, mas em virtude de circunstâncias, para não sujar o nome da família. Então, muitas vezes, o celibato era imposto para a pessoa sem que a pessoa tivesse a mínima vocação para aquilo. Né? E deveria ser um sofrimento muito grande, porque naquela época, às vezes uma filha fora daquele casamento constituído era uma mácula para uma família, então eles precisavam esconder esses filhos em claustros, Como também para outras famílias que já tinham seus filhos com os casamentos predestinados e estes, por sua vez, faziam opções religiosas, isso também era uma afronta, porque quebrava o ciclo familiar, o ciclo dos bens, dos dotes, e eles não aceitavam muitas vezes, porque aquele casamento não se concretizava e o filho preferia ser um celibatário e viver longe, cuidando dos filhos do mundo e não de uma própria família, né? É o que a gente observa. Desculpa, Pedro, por favor. Não, eu estou concordando com a palavra dela, porque a gente observa muito bem que existem duas espécies bem distintas desse celibato. Esse religioso e esse natural que as pessoas fazem como opção de vida, ou como o próprio Luciano lembrou, sobre a questão do egoísmo, ou seja, de não querer assumir determinados compromissos e até mesmo se livrar de determinados trabalhos que, consequentemente, são naturais com a formação de uma família. Então, é bacana a colocação de vocês nesses dois sentidos, vendo o lado desse celibatário religioso e o natural, né? Agora vamos para um breve intervalo. Aguarde, voltaremos já. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Existe
Existe um workshop de Divaldo Franco, né, da obra Sexo e Obsessão, em que ele relata que as potências mediúnicas de Chico Xavier reivindicavam o que dele. Né? Ele tinha uma força genésica, até porque a gente tem que entender que essa energia sexual ela se transmuta. Com certeza. Né? É por isso que as pessoas que são portadoras, muitas vezes, de faculdades mediúnicas bem aguçadas, elas são capazes de canalizar essa energia sexual para o trabalho do bem. E no caso dele, né, para quem já assistiu essa palestra, a gente descobre que Chico caminhava por horas nos bosques de Pedro Leopoldo para conseguir suavizar ou gastar essa energia que estava em excesso. Né? E Emmanuel ainda fala para ele, para que ele conversasse com as células dele, conversasse com o organismo dele para acalmá-lo, né? Por conta que a missão dele, a tarefa dele, não era para o casamento, e sim para o celibato em prol de uma causa maior, que é o Espiritismo e o trabalho com Jesus. A obra Vida e Sexo, né, de Emmanuel, que desdobra diversos temas relativos, né, até essa questão da abstinência e do celibato, ele trata, assim, até buscando um pouco, os colegas trouxeram já nessa discussão, que há indivíduos que escolhem sua programação reencarnatória, virem já com essa missão estabelecida. Né? Eu vou até recuperar aqui o trecho, porque ele remonta assim, ele fala, abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais. Eu acredito que quando ele escreveu essa obra, ele já vinha há um bom tempo elaborando uma meditação sobre esse tema. Por quê? Porque essa obra saiu na década de 70. E outras que trouxeram sobre sexualidade no mundo maior, sexo e destino, foram anteriores. Então ele amplia nessa obra entendimentos que nas décadas anteriores não foi possível. Uma visão mais moderna. Isso. E, né? Então ele fala, tem duas faixas essenciais como se manifesta essa questão da abstinência, né, pelo celibato. A daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para o burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação. E a daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. E eu me recordo, no meu núcleo de pessoas próximas a mim, o que são essas inibições, né? Emmanuel desenvolve aqui que existem aquelas castrações físicas, em que o indivíduo se vê limitado fisicamente ou fisiologicamente para a função e não há como ele exercê-la, mas existem também as castrações psicológicas. Sim. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, no meu círculo familiar, em que é uma pessoa bonita, né? É uma pessoa dedicada ao bem, mas incapaz de alcançar uma vida 2, porque ela não consegue desenvolver isso. Já teve relações frustradas, né? E ela já está alcançando já uma idade um pouco mais à frente, né? mais madura, e ela não consegue. Ela mesma não se coloca numa posição de buscar uma vida 2. Perceba que a inibição é interior dela, é emocional. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do certo e errado dentro da questão religiosa, né? Porque é muito difícil você conceituar o que é certo, o que é errado. Tudo vai depender do seu estágio evolutivo, da sua necessidade, da sua precisão de crescer, de vencer determinada etapa. Eu gosto muito de Paulo, né? E Paulo, ele teve uma vida celibatária, digamos assim. Ele foi apaixonado por Abigail, como a gente pode ver em Paulo e Estevão, que é uma obra fantástica. E depois que Abigail desencarna, ele encontra Jesus às portas de Damasco e decide entregar toda a vida a Jesus e vai para o deserto e começa aquela... E na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: é bom para um homem não ter relações sexuais com a mulher, mas devido à tentação de imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Eu desejo que todos sejam como eu, mas cada um tem o seu próprio dom de Deus. Então, assim, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele já vislumbra um outro ponto de evolução. Olha que espírito, que alma já tão evoluída. Esse é o capítulo 7 da primeira Epístola aos Coríntios. Isso. E eles envolvem essa questão da relação homem e mulher,
Mas perceba que a referência que ele traz é a própria existência dele. Isso, Que é uma referência o quê? De vivência afetiva adornada em amor, que ele tinha com Abigail isso. Mas o que ele reconhece mais a gente nesse texto? Que aquele que não for capaz de acalmar essa brasa interior, que se case. Mas que tenha uma pessoa. Isso, né? isso. E quando ele se refere a esses dons, ele já vislumbra que a família que ele adotou após toda a história, principalmente da relação com Abigail, que foi interrompida, a família que ele adotou foi outra. Mas aquele que tem o dom de manter uma família que a mantém. Faça isso. Faça Okay? Esse traço em Paulo era tão vigoroso, né, tão disciplinado, que é uma passagem, está em Paulo e Estevão, em que ele está numa cidade pregando e uma jovem se apaixona por ele. Isso. Ele lembra da conduta dele, a jovem se aproxima, ele percebe a insinuação, olha, você está apaixonado pelo meu corpo, não pelo meu espírito. A jovem não se dá por vencida, insiste, mas ele corta, né, a atuação dela. E aí depois ela se revolta, ele é obrigado a sair da cidade por causa Ele dessa abandona situação, a cidade. né? Então a gente pensa que um homem que ele matou um ser humano em nome da crença que ele tinha, né? Depois se converte ao cristianismo, mas de uma moralidade muito sublime no campo da afetividade, da sexualidade. E aí a gente vai em Pedro, né? certeza. O amor cobre a multidão de pecados. E essas questões sexuais, como foi colocado, a Valéria mesmo colocou, né? A coisa da questão sexual era vista como algo pecaminoso, né? Como algo pecaminoso. Sim. E isso a gente vem trazendo há quanto tempo? Mas isso, olha, né? a questão... Isso tá impregnado no nosso inconsciente também, né? Faz parte de uma evolução cultural, certeza, que a própria com certeza. humanidade precisa passar por ela. Sim. Isso. Então, como nós estamos evoluindo, a cultura evolui. O que antes era visto como sexo de uma maneira, nós passamos pelo período da liberalidade sexual, já avançamos, já estamos bem melhores. As pessoas que às vezes optam por não formar uma família, por mero comodismo, olha só os extremos que vocês estão colocando, acabam não ficando tranquilas, porque acabam não logrando a paz. Então, assim, quando você opta por não ter uma vida em família por comodismo, você também não fica bem. E esse não ficar bem, ele pode ser resolvido aqui, pode ser resolvido lá, ou como pode não ter sido resolvido lá atrás. Né? Então, essa questão de você resolver esse tipo de coisa, de você estar quite com a sua consciência, é muito importante, porque o que interessa é você estar bem consigo mesmo. Né? Você fazer aquilo por amor, por devoção, por sentimento, porque você está convicto daquilo. Não por interesses egoístas, né? Ou por acomodação. Acomodação, que muitas vezes nos leva para esse caminho mesmo. Né? A questão é a responsabilidade de como é feita, de como essa relação ela acontece principalmente na constituição da família, movida pelo amor e principalmente pela responsabilidade, né? Existe um texto muito conhecido de Freud, e para quem não conhece, eu indico a leitura, chamado Mal-Estar na Civilização ou Mal-Estar na Cultura, pela tradução. Freud se coloca essa pergunta: por que o ser humano está abdicando da vida do sexo livre ou da poligamia em favor da civilização? O que move isso? Ele não era espírita. A gente sabe que move isso. É a lei do progresso. Exato. Né? A sociedade progride, as relações progridem. Mas ele coloca assim, o que faz um homem passar a convergir parcelas dessa energia para a construção de outras coisas, né? Agora vamos para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Apoio Cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa
com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Existe um entendimento de que o homem tem fome de pão, material e fome de beleza. E essa construção dessa beleza pela cultura perpassa o quê? A necessidade de transmutar essa energia em construções para a sociedade e para a vida de relação. Né? Esse estúdio que estamos aqui, essa televisão, é fruto do quê? De um direcionamento dessa energia essencial de vida criadora pelo sexo para outras criações. Né? E por sermos espíritas, no li esse texto, se Freud fosse espírita, ele saberia. Porque que existe um progresso quase que ininterrupto. As coisas estão acontecendo e vão permanecer acontecendo. E às vezes a gente não consegue nem acompanhar. Né? Por mais que você fique ligado, você não consegue acompanhar esse progresso, essa evolução. Nós temos uma carga de herança tamanha na poligamia que a gente não apaga isso de forma imediata. Isso mesmo. Então os indivíduos, e ele até coloca, é justo sentirmos o impulso poligâmico. Por quê? Porque é uma herança nossa, ancestral. Continua latente, né? É como conduzir isso e converger isso para a responsabilidade, para a disciplina e para aquilo que é ético na relação a dois. Não é à toa que em alguns países do mundo ainda existe culturalmente, movidos por uma questão cultural, de herança, econômica, às vezes até em algumas crenças religiosas, ainda existe poligamia como bem vista na sociedade, mas que as mulheres já não estão mais respondendo da forma que respondiam antes. Faz parte da evolução de todos nós. Então, algumas regiões ainda não evoluíram de tal forma que já tenham entendido que não é esse o caminho. E, se me permitem, essa fala do Tiago me remete ao Sinal Verde, também psicografado por Francisco Xavier, pelo espírito André Luiz, que é em relação ao comprometimento. É o item 5 que fala entre cônjuges. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele fala, já na página seguinte, 17, jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Porque são compromissos que a pessoa assume com o outro. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade. Porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. E ele conclui, não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, é o que a gente está fazendo aqui, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Então, porque nós permanecemos isso ou aquilo, vamos parar de estudar? Estudemos juntos em família.
Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Por isso a necessidade da relação, da vida em comum, para quem vem com essa atividade prevista, para que a harmonia entre os seres seja mais breve do que a gente vive ainda. Nesse campo do compromisso afetivo, há um trecho muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, que eu acho uma grande mola mestra do nosso entendimento de como evolui o espírito, o livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que vos desejais, ninguém transpõe com relação a vós. Isso, em relação à poligamia, a gente pode buscar o seguinte entendimento. Alguém que busca a multiplicidade de parceiros não está buscando um afeto verdadeiro. Não. Ele busca uma satisfação imediata sensorial. E eu lembro que existe um geógrafo muito conhecido no Brasil que dizia assim, que infelizmente o pilar que move o ideal de sociedade para nós são bens muito finitos. Então o gozo, a busca pelo gozo humano, e que passa pelos bens materiais, mas também pelo usufruto da própria sexualidade, é esse usufruto efêmero, inconsequente, que se esgota como um clarão, né, e tem que ser saciado novamente posteriormente. Né? É aquela história daquela água que Jesus fala que Ele vai te dar e que você nunca mais vai ter sede. Né? Porque essa água é que traz paz. Enquanto a gente estiver com os olhos muito voltados para o material, a gente não vai conseguir beber dessa água porque o nosso interesse ainda é físico. E muitas vezes a gente se enreda em energias por conta de um modismo ou de grupos que nós vamos. Mas a gente não para para pensar, porque hoje as coisas estão mais fáceis, hoje nós temos vários contraceptivos, então assim, garantiu-se uma liberdade maior, mas essa liberdade, ela pressupõe respeito, ela pressupõe responsabilidade, é a palavra. Exato. Né? Porque toda vez que você entra no campo afetivo, por mais que você se una, seja só a carne, como a pessoa está buscando só o material, você nesse inconsciente de buscar o material, você envolve forças psíquicas e energias que conjugam a afetividade. No conjugar a afetividade, como a gente já trabalhou em outros estudos, a gente sabe que você não tem como você mesmo colocou, Tiago, não tem como você lesar alguém sem lesar você primeiro. Né? Por isso o compromisso. Isso. E a responsabilidade. Você não pode ser responsável, não deveria se responsabilizar pela infelicidade do outro. Se a vida é dois hoje, no nosso mundo de provas e expiações, né, em que existem muitos resgates, né, no ninho doméstico, já é difícil a dedicação a um parceiro. Imagina multiplicarmos companheiros ou companheiras e darmos conta de uma dedicação afetiva verdadeira. Isso não existe, até é ilógico a gente pensar, porque já nos demanda muitas vezes uma dedicação de coração, né, mais profunda na relação a dois. Imagina se formos multiplicar essa responsabilidade para inúmeras pessoas. Não faz sentido. E aí a gente vê nesse estudo todo, na lei de reprodução, nos nossos outros encontros, as responsabilidades que a gente tem. Então, assim, enquanto você celibatário, você monogâmico, você casado, você divorciado, nada te exime da responsabilidade. E tem uma parte em Vida e Sexo de Emmanuel que eu acho assim, muito interessante, chama muita atenção, porque ele resume bem isso, que ele fala assim: tais considerações
nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, a abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se, por essa razão, em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Lindo, né? É lindo, não é? É muito bonito. Então a gente vê esse amor, Emmanuel explicita muito bem que é o amor e responsabilidade. Né? Que o amor, o fato de você amar, implica em ser responsável pelo sentimento do outro. O EJS na TV fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o nosso próximo programa. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Florescer
gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó Mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. A gradação e me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia de me entregar. De Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó Mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. A gradação e me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia de me entregar. Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo assim de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas.
Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final. Desejo a você um ótimo fim de semana, com muita luz, muita paz em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.